Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para falar de um tema muito importante, que é a comemoração do Dia de Finados. Nós devemos ter em mente uma explicação correta, aquilo que a igreja afirma sobre a questão de rezar pelos mortos. Nós sabemos que no nosso Brasil nós temos uma grande influência de duas mentalidades, de dois raciocínios, que está muito ligado a uma questão doutrinária, que é a mentalidade protestante de que os mortos estão dormindo e que por isso não existe purgatório e não precisa rezar pelos mortos, que tudo isso não passa de uma bobagem. Esta é uma corrente muito forte no Brasil. E temos também aquela mentalidade do espiritismo, de que as pessoas que morrem voltam à Terra em outro corpo, né? Um processo de reencarnação, a teoria reencarnacionista. E essas pessoas voltam à Terra para cumprir uma missão. Todas essas duas mentalidades, todas essas duas doutrinas são condenadas pela Sagrada Escritura. Dizer que os mortos estão dormindo ou dizer que os mortos voltam à Terra em outro corpo, todas essas duas doutrinas são negadas pela Sagrada Escritura. Então nós vamos ver o que é que a igreja diz. Será que os mortos estão dormindo? Será que os católicos comemoram os defuntos? Vamos lá. Primeiro nós temos que ter uma compreensão do Antigo Testamento. Algumas pessoas nos acusam, dizendo que não podemos rezar pelos mortos, porque em alguns salmos, alguns trechos da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, falam que os mortos estão dormindo e que os mortos não podem fazer nada. Pois bem, de fato, um exemplo é o Salmo 88, onde vai dizer que os mortos estão na terra do esquecimento. Vou ler aqui rapidinho um trecho do Salmo 88, para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Vai dizer assim: será que faríeis milagres pelos mortos? Ressurgirão eles para vos louvar? Acaso vossa bondade é exaltada no sepulcro, ou vossa fidelidade na região dos mortos? Serão nas trevas manifestadas as vossas maravilhas, e vossa bondade na terra do esquecimento? Então havia uma visão muito pessimista da questão da morte. No Antigo Testamento havia essa mentalidade: a pessoa morreu, a pessoa vai para o Sheol, o lugar do esquecimento. Por isso que era justificada a guerra, era justificado o derramamento de sangue, porque o agir moral, o dever moral era muito banalizado. Porque as pessoas diziam assim: que adianta fazer o bem se no fim da conta todo mundo vai ter a mesma sorte? Quem faz o mal, quem faz o bem, vai todo mundo morrer, vai todo mundo para o lugar do esquecimento. Então, por que fazer o bem? Essa era a pergunta que havia no coração do povo. Então, para o povo, ser abençoado por Deus era ter prosperidade, era ter riqueza material. A pobreza era um sinal de maldição. Ser estéril era um sinal de maldição. Então, ser abençoado era ter muitos filhos, deixar uma descendência e ter riqueza. Porque, no fundo, todo mundo um dia vai morrer e tudo vai se acabar. Vai dizer no livro da Sabedoria, capítulo 2, vou ler aqui também para vocês, um trecho de Sabedoria. Olha o que vai dizer esse livro. Diz assim: com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento, e ninguém se lembrará de nossas obras. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem. Vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude. Inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Era a mentalidade da época. Vamos aproveitar de tudo, porque um dia todo mundo vai morrer. Seja bom ou seja mal,
Seja justo ou seja injusto, vai todo mundo para o mesmo lugar. E isso é uma mentalidade do Antigo Testamento. Porém, quando o povo hebreu foi exilado, né, o exílio babilônico, a mentalidade do povo começou a modificar. A compreensão escatológica do povo hebreu, ela sofreu algumas alterações, graças a Deus. Porque lá no exílio babilônico, eles conheceram uma divindade, um deus chamado Matizada. E os povos babilônicos que cultuavam esse deus, esse ídolo, acreditavam que havia uma recompensa para os bons e havia também uma recompensa para os maus. E aí o povo hebreu começou a dizer: se este Deus que o povo cultua dá uma recompensa para quem é bom e outra para quem é mau, como é então que o nosso Deus, que é o Deus único, o Deus vivo e verdadeiro, vai colocar todo mundo no mesmo lugar? Como é que o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vai dar a todo mundo a mesma recompensa? Vai dar a morte para quem fez o bem e para quem fez o mal. Seria isso uma injustiça? Aí a mentalidade do povo começou a modificar. E aí vai surgir algumas luzes, né, de que a recompensa não seria igual para todo mundo. Vamos ver no mesmo livro da sabedoria, no capítulo 3, o que a palavra de Deus vai dizer. Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu deslance é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Olha aí, as pessoas já começam a ver que a recompensa não era igual para todo mundo. Quem fazia o bem ia para Deus, e quem fazia o mal ia para a terra do esquecimento, para o Sheol. Então, minha gente, nós vamos ver também ali por volta do 2º século a.C., no livro dos Macabeus, o costume de rezar pelas pessoas que morreram. Tem algumas pessoas comentando aqui, minha irmã lá na Inglaterra dizendo: manda beijo para mim. Um beijo para minha irmã Vanessa que está aí, e outras pessoas também, a Solange, o Bernardo, o João Paulo, todo mundo aí assistindo o vídeo. Deus abençoe a todos. Eu não vou ler todo mundo não, porque senão o tempo vai passar. Mas no livro dos Macabeus, nós vamos ver, segundo Macabeus, capítulo 12, vamos ver aqui rapidinho, o que é que vai dizer, né? O costume de rezar pelos mortos. Aí algumas pessoas vão dizer assim: mas Gabriel, a minha Bíblia não tem o livro dos Macabeus. Aí agora não é culpa minha, né? Se a sua Bíblia é incompleta, a culpa não é minha. Acho melhor você comprar uma Bíblia completa. Pois bem, alguns soldados foram mortos numa batalha e encontraram debaixo da túnica desses mortos objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei, pois reconheceram todos que fora esta a causa de sua morte. Então, eles organizaram a coleta e enviaram a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pedia um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Olha aí que interessante. Aqueles jovens, aqueles soldados que morreram e encontraram nas roupas deles alguns objetos consagrados aos ídolos, um grande pecado. Então Judas Macabeu e seus amigos fizeram a coleta e mandaram para o templo em Jerusalém, para que o sacerdote realizasse um sacrifício em expiação pelos pecados daqueles falecidos, para que Deus perdoasse o pecado deles. Olha aí, antes de Jesus Cristo, já havia esse costume no povo hebreu. Isso depois do exílio da Babilônia. Também no livro de Daniel, nós vamos encontrar algumas passagens. Daniel ali, capítulo 12. Pois bem, no Novo Testamento, nós vamos ver que de fato os mortos não estão dormindo, como dizem os nossos irmãos protestantes. Vou dar 4 exemplos para vocês. Primeiro exemplo, a parábola do rico e Lázaro. Jesus vai dizer claramente que após a morte houve um diálogo entre Abraão e o rico. Então há uma consciência
após a morte. Ele não estava dormindo, ele estava conversando e sofrendo dores. Ele estava sofrendo dores, enquanto Lázaro estava no seio de Abraão. Segundo exemplo, o bom ladrão, chamado bom ladrão, Dimas, ele estava na cruz, ao lado de Jesus, e ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. E Jesus respondeu: eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus poderia dizer: não, você vai morrer e vai ficar dormindo até o juízo final. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Estar no paraíso é estar dormindo? Vamos agora para outro exemplo. Moisés e Elias na transfiguração. Jesus, a palavra de Deus vai dizer bem claro, lá em Mateus, que Jesus conversava com Moisés e com Elias. Nós sabemos que Elias foi arrebatado, mas Moisés morreu. Então, como é que Moisés conversava com Jesus se ele estava dormindo, se ele estava no esquecimento, como dizem alguns? Vamos agora para o Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Olha que a Sagrada Escritura vai provar a fé católica ponto por ponto. Tudo que a igreja diz está na palavra de Deus. João vai dizer: vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Nunca vi morto em pé, dormindo em pé. Nunca vi. Se eles estavam de pé diante do Cordeiro, com palmas na mão, é porque eles estavam bem vivos. Por isso que eu costumo dizer que o dia de finados não é dia dos mortos, mas dia dos vivos. Porque Jesus Cristo disse: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, tire da sua mente essa mentalidade de que os mortos estão dormindo e que não é necessário rezar por eles, porque isso não é verdade. E tire da sua cabeça essa coisa de que os mortos vão voltar para reencarnar. Também é mentira, porque São Paulo vai dizer na Bíblia que para o homem ele vai morrer uma só vez e logo em seguida vem o julgamento. Não existe essa coisa. Mas Gabriel, um primo meu que faleceu, voltou em determinado lugar e mandou uma carta para mim. A letra era igual, a voz era igual. Enganação do demônio. Eu digo sempre: o céu não tem Facebook para mandar recado para ninguém. Quem tem Facebook sou eu, é você que está me assistindo agora. Mas o céu não tem Facebook para mandar recado. Então, meu irmão, não acredite nessa coisa de que o morto voltou para falar com você. Quem morreu, né? Tem até um ditado que diz assim, do dominó, né? Bucha de ais, quem morre não vem cá mais. E é verdade. Morreu, está em Deus. Nós não podemos dizer onde está. Nem que está no céu, nem que está no inferno, nem que está no purgatório. A igreja diz sim que alguns estão no céu. Os santos canonizados e beatificados, a igreja deixa claro: estas pessoas, pelo seu exemplo, pelo seu modo de viver, estão na glória de Deus. Os outros não sabemos. E é por isso que a igreja celebra o dia de finados. Para quê? Para rezar por aqueles que faleceram. As orações que são feitas no dia de finados só servem para as almas que estão no purgatório. Gabriel, e o purgatório existe? Eu nunca vi purgatório na Bíblia. A Trindade, o nome Trindade também não está na Bíblia. A Trindade deixou de existir? Pelo que eu saiba, a carta de São Paulo, 1 Timóteo, vai dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Ele não disse a Bíblia, ele disse a igreja. É coluna e sustentáculo da verdade. E se a igreja afirma que existe o purgatório, nós acreditamos. Porque é um costume, antes mesmo do cristianismo, rezar pelos mortos. Um costume que veio do povo hebreu, dos judeus. E que nós continuamos fazendo isso. Por que purgatório? Porque o livro do Apocalipse vai dizer que no céu nada de impuro entrará. Nada de impuro entrará no céu. Aí eu te pergunto, meu irmão, quem é que morre purificado? Quem é que morre aqui completamente santo? Pouquíssimas pessoas. Então você quer dizer que essa multidão vai todo mundo para o inferno? Não. Deus nos dá uma segunda chance. As pessoas que morrem na graça de Deus, mas que cometeram alguns pecados veniais, essas pessoas são purificadas. Purificadas aonde? No fogo do amor divino. Purgatório não é um terceiro lugar, viu? Só existe céu para os salvos e inferno para os condenados. Só existem dois lugares. Porém, existe esse tempo
que a igreja chama de purgatório, que é o lugar de purificação das almas, um estágio, digamos assim. Quem está no purgatório já está salvo. Não existe essa coisa de estar no purgatório e depois ser condenado. Quem está lá já está salvo por Deus. Porém, ele não morreu totalmente purificado para entrar diretamente no céu. Ele precisa passar por essa purificação. Ele precisa ser acrisolado como ouro no fogo. Esse amor de Deus. E alguns santos vão ter visões do purgatório, Padre Pio, Santa Catarina de Gênova, Teresa d'Ávila, esses santos todos, Santa Gema Galgani, vai ter contato, né, com as almas do purgatório que vêm pedir orações. É interessante as aparições de Quiberro. Nossa Senhora apareceu num vilarejo lá na África, em Ruanda, e 3 meninas que tiveram as visões de Nossa Senhora, ela levou essas 3 jovens em uma viagem espiritual. As crianças ficavam 3 dias dormindo, sem comer, sem beber, sem respirar. O coração não batia, como morta. Mas elas diziam, olha, não me enterrem, porque Nossa Senhora vai me levar numa viagem. E os médicos ficavam lá examinando essas crianças. 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, sem respirar e sem nenhum batimento cardíaco. Quando elas voltavam, 3 dias depois, voltava tudo ao normal, e elas diziam os lugares que elas visitavam, sob o comando de Nossa Senhora. E uma delas vai dizer que esteve justamente no céu, no inferno e no purgatório, uma viagem mística. E no purgatório, quando ela entrou no purgatório, ela imaginou que ela estava no inferno, por causa do sofrimento das almas. O purgatório é um lugar de sofrimento. Provavelmente eu e você iremos para lá, porque nós somos pecadores, a não ser que nós morramos na graça de Deus, sem pecado. E ela esteve no purgatório e pensava que era um inferno. Quando ela foi para o inferno, teve a visão do inferno, levada por Nossa Senhora, ela disse, não, o purgatório diante do inferno é o céu. Olha que interessante. No purgatório, ela parecia que estava no inferno pelo sofrimento. Mas quando ela chegou no inferno, ela disse, não, o purgatório era o céu. Porque o sofrimento é muito maior. O fogo não é o fogo material, esse fogo que nós vemos aqui. É um fogo espiritual, porém que arde em nossa alma, que nos purifica. Portanto, a necessidade de fazer penitência, portanto, a necessidade de ganhar as indulgências, portanto, a necessidade de rezar, que Nossa Senhora tanto pede, a oração do terço, participar da Santa Missa, receber os sacramentos, para que nós, ao morrermos, não passemos por esse lugar de tormento, meus irmãos. Não podemos brincar com a salvação de nossa alma. Não podemos brincar. Nossa Senhora fala que muitas almas estão se perdendo, estão indo ao inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Nossa Senhora vai dizer em Anguera, uma aparição aqui do Brasil, que ainda não foi reconhecida pela igreja, mas que é acompanhada pela diocese local, e Nossa Senhora fala em Anguera que um certo número de pessoas vai ao inferno, a maioria vai para o purgatório e um pequeno número entra diretamente no céu, por falta de orações, por falta de penitência e por falta de sacrifício. Tem um irmão aí, Hugo Araújo, perguntando qual é a carta que fala da coluna, né, a coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15, anote aí, Hugo. 1 Timóteo 3,15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, vai dizer São Paulo. Então, meus irmãos, fica aí essa mensagem de hoje. Dia de amanhã, reze pelos falecidos, procure colocar as intenções na Santa Missa, porque a missa é o maior sacrifício que você pode oferecer por aqueles que faleceram. Reze porque as almas no purgatório precisam muito da nossa oração. E você pode também visitar os cemitérios, fazer oração nos cemitérios. Claro que ali não tem mais nada, só está mesmo o corpo, mas é justamente aquele corpo que ressuscitará no último dia, porque nós cremos na ressurreição da carne, no dia do juízo final. Então você pode rezar ali pelos falecidos, participe da Santa Missa, reze o Santo Rosário por aqueles que faleceram. Não deixe de fazer suas orações, porque se nós rezarmos pelas almas no purgatório, quando nós estivermos lá, nós encontraremos também pessoas aqui que rezem por nós. Então fique aí com o conselho da igreja. Repito, tire essa mentalidade protestante e espírita de que os mortos estão dormindo ou que eles vão voltar para cumprir aqui uma missão. Não. Quem morreu já foi julgado por Deus e recebeu sua recompensa. Ou está no céu, ou está no inferno, ou está no purgatório. Aqueles que estão no céu já estão gozando da glória de Deus, da visão beatífica. Aqueles que estão no inferno não sairão mais de lá. Será um sofrimento eterno,
mas aqueles que estão no purgatório estão se purificando para entrar no paraíso. E eles sentem uma saudade de Deus muito grande. Daí as nossas orações. Alguns santos viam, né, que após a Santa Missa, as almas subiam para o purgatório. A Virgem Maria vinha buscar. Então essa é a nossa fé, essa é a doutrina de 2000 anos. Não seja enganado ou enganada pelos falsos profetas, com falsos argumentos, usando a palavra de Deus para enganar. Mas eu mostrei aqui os versículos que provam a verdade da fé católica, de que os mortos não estão dormindo, mas que estão conscientes. Então fica aí com essa catequese e que Deus possa nos abençoar no dia de hoje e sempre. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, por último, que essa mão aqui, mais uma vez, é a minha mão direita. Muitas pessoas, todos os vídeos que eu coloco, as pessoas perguntam: Gabriel, por que você faz o sinal da cruz com a mão esquerda? Já expliquei 1000 vezes, não é a mão esquerda. É porque aqui eu estou diante de um espelho, né? A câmera do celular é como se fosse um espelho. Por isso eu faço com a mão direita e aparece aí para vocês com a mão esquerda. Faça a experiência de se benzer diante do espelho, você vai entender o que é que eu estou falando. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.